Bora, Fiel, com as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone, timão que enfrenta logo mais o Barra pela Copa do Brasil. Vai ser time reserva, porém o Vessone fez um alerta agora importante, que a gente não sabe o que se passa na cabeça do Diniz. Do nada ele pode querer colocar o time titular completo hoje e domingo já tem jogo fora de casa. E o Vessone também comentou aquele rolo do Osmar Stabile com a empresa de segurança. Se liga só no que ele falou. Já deixa seu palpite nos comentários pro jogo de hoje. Eu vou chutar 2-0 pro Coringão. Se inscreve no canal, deixa seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vessa, explica aí. Explica aí, como é que tá rolando? Que história é essa? O que aconteceu foi, quando teve aquela tentativa de golpe num sábado à noite, o Osmar Stabile se viu sem proteção dos seguranças do clube, deixaram todo mundo subir, pediram para ele tirar as pessoas, os seguranças não quiseram, meio que os seguranças olharam para ele como se ele não fosse o presidente, ele era, né, interino, mas era, e que o Augusto Melo que seria o presidente. Então os seguranças o trataram como se ele não fosse o cara que tinha caneta na mão e era... Aí ele ficou pé da vida, chegou na segunda-feira e falou, vamos trocar, manda todo mundo embora, troca a equipe de segurança. Até aí, é um direito que ele tem, beleza. O problema todo é, ao invés dele entrar no Google, empresas de segurança em São Paulo, tem mais de 1000 empresas, é a maior metrópole do país, várias empresas grandes, médias, pequenas, consolidadas, autorizadas. Ele pediu lá para um sócio do clube, um cara que ajudou ele durante a invasão, que era amigo dele e tal, você tem aí, arruma uma empresa, contrata uma empresa, tá nas suas mãos, preciso de uma empresa urgente, precisamos trocar agora tal. E esse camarada foi lá, um tal de Fernando, entrou, ele constituiu uma empresa no nome dele, prestou serviço sem o compliance, sem o jurídico, sem nada, prestou serviço 2, 3 meses, gerou 3 notas lá que somam 700 mil e falou para o clube pagar. Ele criou a empresa que não tinha know-how, não tinha autorização, porque para ter uma empresa de segurança e pessoas armadas, você precisa ter a autorização da Polícia Federal. Não é brincadeira você ter uma empresa de segurança. E o camarada foi lá, instalou ele mesmo a empresa, ele mesmo no nome dele e tudo mais. E aí o presidente agora está colocando nas costas desse sócio, que não era nem funcionário, mas ele fala que não era funcionário do clube, mas que era um apoiador, um ajudante dele. E ele tá pondo nas costas do cara agora, só que ele é o presidente do clube. Como assim? Se é uma coisa ainda de urgência, uma nota de uns 20 dias, ainda você vai tentar entender. Mas 3 meses de nota? Então a empresa ficou 3 meses para ele ficar sabendo agora, só recentemente, disso daí? Então assim, infelizmente o Parque São Jorge é isso. É um amigo que pode ajudar, que tem uma empresa, não tem nada, sabe, Cara, você é o Corinthians, você liga assim para empresa gigante aí, qualquer uma gigante de... Olha, é o seguinte, eu sou o Corinthians, eu preciso com urgência, amanhã, você consegue me colocar controle de acesso, as pessoas do controle de acesso, segurança? Consigo. Geralmente com 3. Depois a gente vê o controle. Isso. Com 3. Aí ele fala... Você passa as demandas para 3. Ele falou que... Na volta a gente fala mais de Corinthians. Ele falou que pulou isso daí, inclusive. Eu vou ter que contar que uma pulou história as engraçada. 3. Não vai ter que dar jeito. Porque era tanta pressa que precisava resolver que até pulou as 3. E foi lá e acertou logo com esse cara. E esse cara montou a empresa na hora para receber o dinheiro, cara. Olha o provável Corinthians que recebe o Barra. Se vão vencer o jogo de ida por 1-0, tá tranquilaço. Vamos colocar aí o provável Corinthians. Bom, até que enfim vai poupar a gente, hein? Então. Hugo Souza, Pedro Milan, Gabriel Paulista, André Ramalho, Angileri, André Luiz Alan, Zacaria Labiá, Caio César, Dieguinho e Pedro Raul. Nenhum titular. O problema todo é, prestem bem atenção no que eu vou dizer. O técnico ele não tá ali, ó, tá vendo lá em cima? É Fernando Diniz. Esse campinho ele tem o potencial de estar errado completamente. Ah, é? Você não... Pô. Porque é o seguinte, o normal é acontecer isso. Só que do Fernando Diniz, não dá para você acreditar que um campinho como esse pode acontecer. Ele pode chegar e colocar de novo os caras para jogar. É loucura o que eu tô dizendo. A bolinha facilitou um time de Série C exatamente para respirar. Vem 5 jogos muito difíceis pela frente, muito mais difíceis, muito mais importantes. Só que do Fernando Diniz, o que eu vou falar aqui? Que eu vou cravar um time desse, com um cara como ele, que estica a corda, estica a corda, estica a corda? Detalhe, como jogou com o São Paulo no domingo e hoje é quinta, no jogo do Barra lá ele fez isso. Ele meteu o time reserva, mas o jogo era terça. Aí era sábado, terça. E o time morreu lá em Salvador. Como o time jogou bem com o São Paulo e o jogo agora é quinta, eu vou só colocar essa ressalva que o campinho pode estar completamente errado e entrar
todos os titulares, porque isso é Fernando Diniz. Então amanhã a gente confirma. Ah, mas não é possível que o jogo tá resolvido. Eu, de verdade, eu vou falar isso antes. Eu não faria isso, eu deixaria os caras respirar um pouco. Ah, vou colocar titular, põe lá, um na zaga, um no meio, um na frente, sei lá, põe só 3. Respira os caras, depois vem problema pela frente, muito maiores do que esse. Mas de Fernando Diniz, como ele fala, o jogador não é só osso e músculo, então vamos aguardar para ver se o jogador não é só osso e músculo. Eu já falo antes que eu não faria isso. Fala, mano. Tá mastigando. Ah, esse time aí não passa hoje. Ah, aqui não passa do Barra. Não. Esse time aí vai ter Claro que dificuldade. passa. Aí que tá, tem a bênção dos sorteios para Palmeiras e Corinthians. Deu uma semana de intervalo. E com campos neutros no mando dos adversários, né? O Corinthians jogou na ressacada. Cara, não é possível que ele não vai trocar o time. Eu também. Porque a o minha frase Botafogo, também é essa, não é o adversário do Corinthians é o Botafogo. O Botafogo vai a Chapecó, não é só de 1-0, vai passar o perrengue lá. Vai com todo mundo. Botafogo claro que vai. com todo mundo. Talvez ele possa Só pensar uma coisa, nisso. no O Botafogo intervalo- vai todo mundo, eu vou também, e aí domingo a gente se vê o que acontece nós dois. Só se ele pensar assim. No intervalo, para quem não estava no YouTube, o Vessone estava dissecando a questão dos rolos da empresa de segurança com o Stabile lá no Corinthians, então vale a pena assistir. E no nosso ano é inevitável não lembrar dos nossos tempos de setorista no Corinthians. Eu sou do tempo em que os seguranças do Corinthians eram Tim Maia. Kojak, Tim Maia e Pedrão. Era isso mesmo. Era esse trio de ferro maravilhoso, 3 figuras adoráveis. E aí tinha aquela coisa, não, porque o Tim Maia ficava treinando o goleiro, não era assim, não. E como o Corinthians, quando o gramado do Parque São Jorge estava se recuperando, os goleiros treinavam meio nas árvores do parque. do Parque São Jorge. Nossa. É sério. E aí os caras davam um chute, como o Neto, manda o Neto, Ronaldo goleiro, Sim. Ronaldo Giovanelli. E o Tim Maia ficava buscando as bolas, que Isso. os caras chutavam longe, não tinha rede, não tinha nada, tinha árvore. E assim era, e o Corinthians foi campeão brasileiro, assim, em Inacreditável. 1990. E aí só uma ressalva, outra ressalva que é importante Grande dizer. trio, hein? A administração da Arena e o marketing do Corinthians, para mim, vacilaram, né? Colocaram preços normais para um jogo que é contra o time de Série C, com possibilidade de reserva, 7h30 da noite, e aí só tem um setor esgotado. Eu acho que era também um jogo para respirar um pouquinho pro torcedor. Óbvio. Não respira pro torcedor. A gente não vai ter a arena nem cheia hoje, quanto mais lotada, vai ter um público bem menor. Mas eu acho que falta um pouco, é difícil pensar, né? Dá trabalho pensar, custava só baixar baixa um pouco o ingresso, deixa o torcedor respirar, levar o filho, a filha, o primo, o namorado, a namorada. Mas não, fizeram o preço normal, a gente deve ter um público bem menor do que o normal da Neoquímica Arena. Hoje temos também Corinthians e Barra. Corinthians que trouxe vantagem do primeiro jogo e hoje recebe o time catarinense na Neoquímica Arena. A Mari chegando aqui com a gente mais uma vez também com informações para esse Corinthians logo mais. Mari, bem-vinda. Glaucio, agora boa tarde para ti, para os amigos do Sport Center. Corinthians tem uma vantagem de 1-0, gol do Lingard, né? Fora de casa, hoje recebe o Barra em casa às 7h30 da noite na Neoquímica Arena para ir em busca dessa classificação então para as oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians que vem embalado, venceu o Majestoso, saiu da zona de rebaixamento no Brasileirão e chega confiante para o jogo de hoje. Mas o Timão deve ter algumas alterações no seu time, isso porque a grande prioridade do Corinthians é sim o Campeonato Brasileiro, apesar de ter saído ali da zona do rebaixamento, ainda está próximo, ainda está na parte de baixo da tabela, então o Corinthians precisa sim investir no Campeonato Brasileiro e como já tem essa vantagem, então deve ir com um time misto para a noite de hoje, já que o empate classificaria o Corinthians e o Barra precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir essa classificação ou então por 1 gol de diferença para levar essa disputa aos pênaltis. O técnico Fernando Diniz então já está de olho nesse confronto contra o Botafogo, que acontece no final de semana e busca apenas confirmar a classificação na noite de hoje. A tendência é que Caio César e Pedro Raul entrem como titulares no ataque e deem descanso para Lingard e Yuri Alberto. O Memphis segue sendo desfalque, ainda não recuperou a sua condição física e, portanto, não está relacionado para a partida de hoje. Vou pedir para colocarem na tela para a gente dar uma olhadinha na provável escalação, então, do Corinthians para a noite de hoje nesse jogo contra o Barra. Corinthians que vai ter, então, Hugo Souza no gol, Mateuzinho é o lateral direito, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na dupla de zaga, Anglieri na esquerda. Mais na frente a gente tem o Alain, André, Caio César, o Garro ou o Labiade, o Bidon ou o Dieguinho. E na frente, então,
o Pedro Raul. Esse o time do técnico Fernando Diniz, então, que deve ir a campo pela Copa do Brasil na noite de hoje. E vale a gente destacar que o Hugo Souza está na pré-lista de Carlo Ancelotti para defender o Brasil na Copa do Mundo, e uma boa partida hoje pode, né, já garantir a presença dele, então, nessa lista final, que sai já na semana que vem. Agora, falando sobre o Barra, eles vêm de uma sequência de 3 jogos sem perder. A última derrota foi justamente contra o Corinthians, quando perdeu por 1-0 no jogo de ida da Copa do Brasil, e vem agora de um empate contra o Caxias em casa por 0-0 na Série C do Campeonato Brasileiro. O time do Barra também não deve ter alterações, deve ser mais ou menos o que a gente viu aí contra o Corinthians e que foi a campo contra o Caxias também. E a tendência é que, assim como no jogo de ida, a equipe vá com um trio de volantes no meio de campo. Gláucia. Boa, Mari, muito obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você, trazendo também um pouco de como deve ser esse Corinthians para logo mais, com algumas mexidas ali do Diniz. Pensando, porque também tá puxada essa sequência do Corinthians, tem que se virar ali o treinador, mas traz uma vantagem também do jogo de ida. Tem campinho do Corinthians, Quesada. E nesse campinho do Corinthians, uma coisa me chama muito a atenção. Hoje a gente pegou emprestado lá da galera do meu timão. Obrigado aí, um possível Corinthians. O Quesada talvez tenha uma outra informação aí sobre essa formação. Mas nesse campinho, e no nosso que a gente não teve tempo de fazer hoje, e no outro, em nenhum eu vejo Memphis Depay. Quesada, por onde anda? Eu também não vejo... já não vejo o Memphis Depay há muito tempo, né? Vou falar rápido do Memphis, tá? A Isa já fez a feição da Isa, lá vem o Quesada falar do Memphis, mas é um absurdo, né? Era para ter sido contra o São Paulo, não foi. Aí vai segurar contra o Barra, não vai ser. Gente, o Memphis não vai jogar mais, cara, pelo Corinthians. Não vai. Na Libertadores contra o Peñarol, não precisa. Não precisa mais. Tá classificado. Não vai jogar mais? Vamos lá, quantos jogos faz o levantamento? Você tá com o computador fácil aí, ô Perrone? Me ajuda aí, se tiver aí. Tem mais 4 jogos até o final do ano, né? Tem esse jogo contra o Barra, 4 ou 5 jogos. Né? Esse ano não, perdão. Esse semestre. O ano ainda tem bastante coisa. O ano não terminou. Eu acho que o ano termina com a Copa. Eu tô pensando tanto em Copa, mas Barra hoje... Botafogo no final de semana, depois Peñarol fora, certo? E Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Platense, 5, né? 5. Aí eu pergunto para vocês. Grupos da Libertadores. Então, não precisa mais do Memphis, concorda? O Corinthians está classificado. Então, vai botar o pé para quê? Ponto. Copa do Brasil se classifica hoje. Não vai precisar mais dele. E aí tem só o brasileiro, esses jogos do brasileiro. Então, gente, é isso. Vai tá se guardando para a Copa do Mundo. É óbvio. Contra o São Paulo ele tinha que ter jogado, que era jogo grande, ou um outro, né? Jogado fora, uma partida de classificação contra o Santa Fé. Tá fora, cara. Se jogar, vai jogar uma partidinha só, bem mequetrefe e tal, e pronto. Realmente é de se lamentar, né? É de se lamentar. Não, mas é verdade, cara. O que eu falava antes está sendo comprovado pelos números. Eu falei, talvez o Quesada esteja pegando no pé do Memphis. Não estava pegando no pé do Memphis. Veja quantos jogos ele fez no ano e quantos jogos o Corinthians fez no ano. Antes ele estava fora da metade dos jogos, agora ele está quase 1/3 fora dos jogos do Corinthians no ano. Já vai bater 1/3. Ele fez 12 jogos e marcou um gol só. É indefensável, gente, sinceramente é indefensável. E o Corinthians, com tantos problemas políticos / financeiros, perder tempo para falar de uma renovação, de uma ampliação de contrato com o Memphis, isso é flertar contra a inteligência do torcedor corintiano, que está preocupado, a parte que está preocupada com a grana, né? Porque tem torcedor que não está nem aí, tem torcedor que vai para o estádio... dane-se, vamos lá ver o Corinthians, se tá devendo ou não tá, dane-se, não é problema nosso. Era mais não gostoso assim quando eu era só assim, viu, Quesada? Eu também, quando a gente não sabia dos bastidores. Era mais gostoso, vou te falar que era mais gostoso. Viu? Mas quanto mais você conhece os bastidores do futebol, mais você perde aquela paixão, aquela coisa lúdica, né? Aquela coisa glamurosa de ver só o que acontece dentro das 4 linhas. E às vezes a gente não entende que as coisas certas e erradas que acontecem dentro das 4 linhas
tem muita ligação com aquilo que é feito fora das quatro linhas. Estou falando de gestão, de grana, de um ambiente sadio na política, né? E por aí vai. Pois é, isso é o mais difícil. Infelizmente o programa é mais curto hoje, não vou poder estender muito aí. Isa, eu sei que você tá doida para falar do Corinthians. Amanhã você fala 1 hora do Corinthians. Vamos falar do Barleta, olha só. O Barleta é um jogador que está na mira do Corinthians, faz parte da lista de reforços para o ataque, né, do Coringão. Ele é um jogador que atua no esporte hoje, tem contrato até 2028, é um atleta que já passou pelo Corinthians, teve uma passagem muito discreta, a gente nem entendeu muito a saída dele, eu achei uma saída muito precipitada. O Barleta é corintiano fanático, ele, o pai, a família dele, né? A gente sabe disso já. Ele veio do São Bernardo pro Corinthians, né? Você se lembra? E depois acabou saindo pro Ceará, se eu não me engano. E hoje se encontra no esporte. Ele fez uma boa Série A pelo esporte no ano passado. Né? Até no jogo contra a gente ele jogou bem, eu achei. É um jogador de beirada de campo, velocidade, é uma carência que tem hoje no mercado, aliás, tá? Uma carência que tem hoje no mercado. E o Corinthians passou a se interessar como? O Corinthians está fazendo uma triagem, né? O Corinthians está vasculhando o mercado em relação a pontas, tanto com empresários, com scouts. E o Barleta tem bons números na temporada 2026. São 7 jogos, 4 gols, ele não é centroavante. 7 jogos, 4 gols e 2 assistências. Isso despertou o interesse do Corinthians. O Corinthians entende que é um jogador que não teria tanta dificuldade para se adaptar, poderia chegar no meio da temporada já como opção. E é um atleta que ele é agenciado pela Elenco Esportes. A Elenco tem uma ótima relação com o Marcelo Paes e com o Osmar Stabile, né? Com os dois, né? Tanto o presidente do Corinthians como o executivo de futebol. Mas enfim, e não é um jogador simples de contratar, por incrível que pareça. Porque recentemente ele recebeu algumas propostas do exterior, acho que foi da China, e o Sport não quis liberar, tá? Não sei qual foi o outro país, foram 2 países que vieram pra cima aí mas não é Europa, nada disso, né? Tanto que eu tô falando que um deles é China, e a China hoje, né, não vive mais aquele glamour de antes, né? Quando, né, pagou muita grana pros jogadores, né? O Paulinho ficou rico, né, com o dinheiro da China, né? Rico não, né? Multimilionário. Rico é o Cleverson Busato, né? Quando pesca, né, aquele monte de peixes. Enfim, o nosso querido Barleta, né? Ele pertence a Elenco, né? Pertence a Elenco. E o Corinthians acredita que se, né, realmente ele passar lá, ele faz parte da lista. Ele não é a prioridade. Outros jogadores são prioridades, por exemplo, Mantuan, Cebolinha. Esses jogadores são prioridades hoje no Corinthians para ir para cima na janela. Mas caso o Corinthians decida fazer uma proposta, o Corinthians já tem a Elenco, né, que pode facilitar. Porque a ideia do Corinthians não é pagar o esporte. A ideia do Corinthians é, né, apostar na Elenco, para Elenco tirar o jogador de lá e, enfim, um empréstimo gratuito, alguma coisa desse tipo, para que o Corinthians venha contratar o nosso querido Christian Barleto, tá? Então, assim, cara, eu penso o seguinte, tá? Ó, o elenco quer tirar ele, o elenco quer tirar ele da Série B para dar mais visibilidade, Samir, tá? Mas isso pro chinês que me passou aqui perto. Você é rico quando tem a porta do tamanho do Morgado, exatamente. Barleta é o fim do mundo, falência próxima. Cara, é que assim, eu sei que vocês estão esperando grandes reforços, né? Mas esse é o momento do Corinthians hoje. Você pode ver que os nomes aí que a gente trouxe para vocês em relação a reforços são nomes mais modestos, né? Até hoje eu acho que o nome mais, podemos dizer assim, bombástico, midiático que eu trouxe foi o Cebolinha, correto? Foi o Cebolinha. Então é um nome assim mais conhecido. O restante é o Risoli, que é o Bissoli, né? O Gabriel Estreveza, entendeu? O Victor Sá, apesar de ter passado pelo Botafogo, também não tem grande carreira aqui no futebol brasileiro, muito menos lá fora. Então, assim, é uma situação hoje complicada do Corinthians, né, gente? Gente, deixa o like aí, vamos bater aí 1000 simultâneos, tá? É uma situação complicada do Corinthians. Sinceramente, assim, sabe, você iria pra cima do Barleta no mercado? Eu não iria. Agora, se o Corinthians contratar ele de graça com salário baixo, cara, eu não sou contra. Porque precisa de jogador de beirada. A gente precisa desse tipo de opção. Eu sou contra? Não. Sou a favor? Também não. Entendeu? Agora, é o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, o Barleta. Eu acho ele melhor que o Vitinho também, não sei quem citou aí. Eu acho ele melhor do que o Vitinho, tá? Mas não dá pra negar. O Osmar e o pai sempre falaram que as contratações seriam modestas, porque o foco é reestruturar o clube. Mais o Osmar, né? Mais o Osmar. Vai, mano, pode começar a me xingar aí por causa do Samir. Samir, não sei o que era. Parei de assistir o Samir, pode me xingar. Cara, acabei de ler um comentário aqui. No vídeo que eu coloquei da ESPN, sempre que a gente coloca ali, por volta do meio-dia, complemento normalmente com o Chico Garcia.
eu complementava mais com Fala Fonte, né? Mas é quando o Fala Fonte começava às 9 horas da manhã, 9h30, dava pra complementar. Agora não dá mais, mano. Os caras começam agora 11h30, mudaram de horário. E nem sempre fala do Corinthians, às vezes começa a falar lá pro meio-dia e meio, quase 1 hora, e não compensa. Aí eu coloco o Chico Garcia. Aí é o comentário do cara. Ah, não coloca mais Chico Garcia, não sei o que lá, vai perder inscritos. Cara, então o que eu vou colocar aqui? Eu não vou colocar 13 minutos de ESPN, mano. Tipo, os caras pedem pra não colocar mais G4. Aí outro pede pra não colocar mais os donos da bola, que eu conecto. Aí não pede pra eu colocar energia. Cara, então não vou ter vídeo aqui então. Coloca um vídeo aqui de 3 minutos que der ESPN no dia, já era. Pô, não é assim também, né, mano? É negócio pra gente debater os cortes aqui, é da hora. É, não tem como, cara. Pô, pior que eu só vejo essa reclamação basicamente aqui no canal. Dá uma olhada em outros canais aí, até de outros times, tá ligado? Com relação às pausas lá no Energia que eu falei, que eu tenho que dar aquelas pausas lá pra poder colocar a energia. Eu tive que deletar vários vídeos do Energia, mano. Começou a cair vários vídeos de direito autoral, vários, vários, vários. E foi um jeito que eu encontrei pra poder colocar ali. Às vezes coloco um pouquinho de energia, 5 minutos, 6, 7. Não coloco mais 20 minutos, tá ligado? Comento ali. É o único jeito, mano. Pode ver, todos os canais que postavam energia parou, tá ligado? Eu, mesmo assim, eu postando assim, eu fico com um pouco de receio, né? Eu cheguei a conversar com os caras pelo e-mail, tal. Aí teve essas condições aí, mano. Só que vamos embora, mano. É corte do Corinthians, várias informações. Eu sei que tem gente que não gosta do Samir, tem gente que não gosta dos caras aqui do G4. É normal que tem gente que não gosta de mim. O cara falou outro dia, pô, a gente não tá aqui por você, a gente tá pelo corte. Beleza, mano, de boa. Eu sou mais um editor, tal, eu faço os cortes do que apresentador, tá ligado? Nem dicção boa eu tenho. Outro dia o cara falou, não, você tem que fazer uma fono. De boa, mano, não sou jornalista, não sou esses caras que falam certinho, direto, consegue raciocinar rápido. Mano, eu não consigo segurar muito tempo falando, não. Às vezes eu vejo, por exemplo, Kaká Catalão, o cara segura 1h30 falando sem parar ali, velho. Claro que às vezes tem um roteirinho, você seguindo o roteiro dá pra fazer. Então é isso, mano. Comenta aí, Coringão contra o Barra. Pra mim vai ser 2-0 pro Corinthians. Difícil vai ser esse ataque aí, né? Com o Pedro Raul ali no. E tem que ser reserva, não adianta. Titular hoje não, sem condições de colocar o titular hoje, mano. Domingo tem um jogo difícil pra caramba contra o Botafogo lá no Rio, sintético, então tem que ser o time reserva hoje. Se der alguma merda, coloca os titulares, são 5 alterações. Então é isso, mano. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal e valeu, fio, nós.